Os meus cumprimentos a todos os que nos acompanham e participam. Lembrando que o algoritmo do nosso canal na plataforma se beneficia e passa a ter uma divulgação maior quando os que participam dão o like, vão até o fim e enviam mensagens, seja formulando perguntas, seja criticando, seja acrescentando alguma informação. Então, também as inscrições, e eu advirto que as inscrições não trazem nenhum ônus para quem se inscreve, e também devo esclarecer que o nosso canal não é monetizado e nós não temos nenhum interesse financeiro nisso. Bem, nós havíamos começado no domingo passado, dos passados o mais próximo, a fazer um estudo sobre a apologética esquecida. Né? Por que esquecida? Porque algumas práticas da apologética, e nós dizíamos no início do texto que eu encaminhei, que nós devemos estar sempre deixando claro o sentido em que estamos empregando as palavras. Né? Aqui estamos nos referindo à apologética do cristianismo. Apologética entendida como defesa racional, baseada em argumentos, podendo também enumerar fatos, em defesa de alguma coisa. No caso aqui, estamos falando da apologética como defesa do cristianismo. E, mais uma vez, deixando claro em que sentido estamos usando as palavras, o cristianismo a que nós nos referimos aqui não é o de qualquer cristianismo histórico, chamando de cristianismo histórico as igrejas organizadas humanamente, sejam quais forem as denominações dessas igrejas, que são organizações humanas com imperfeições humanas. Não estou querendo jogar todo mundo numa vala comum, porque é claro que o grau de imperfeição humana pode variar, e variar muito, mas não vamos entrar no mérito das imperfeições dos vários cristianismos históricos. Estamos tratando aqui sempre do cristianismo revelado. E o cristianismo revelado é uma boa notícia. O nome evangelho significa boa notícia. Né? E que boa notícia é essa? É a reconciliação da criatura com o Criador. E como é essa reconciliação? É feita através do Messias. Ou Messias, palavra hebraica, ou Cristo, para usar a palavra grega, que pegou mais, né? Que é mais usada. Então, devemos deixar claro quais são os nossos objetivos no início das nossas considerações. Os objetivos desse estudo da apologética esquecida é porque o tipo de apologética que tem sido feita tem variado conforme as épocas históricas, né? Conforme as circunstâncias históricas, melhor dizendo. E nós estamos vivendo um momento em que a apologética não é tão lembrada, não é tão praticada, como se os difusores do cristianismo estivessem falando para cristãos, somente para cristãos. E o mundo atravessa um momento que na Europa já se fala numa era pós-cristã. Então não adianta, não é produtivo fazer uma defesa do cristianismo baseada no próprio cristianismo, na própria revelação, somente na própria revelação, se quem está nos ouvindo ou lendo não aceita a revelação. Né? Então, estamos ressaltando que um tipo de apologética que não se baseava só no cristianismo tem sido negligenciado. Né? Existe, há quem faça, estamos aqui nos baseando em algumas obras da apologética contemporânea, como a do William Craig, mas é pouco divulgada. Né? Então, voltando ao que seja cristianismo que nós estamos, do que nós estamos tratando aqui, há uma discussão se o cristianismo é uma religião ou é uma relação com Deus. E eu diria que as duas coisas valem, são afirmações consistentes. Ora, como é que é isso? É uma relação pessoal com Deus, porque não tem intermediação de igreja organizada.
de cristianismo histórico, né? Embora alguns cristianismos históricos se apresentem como igreja intermediária entre Deus e os homens, entre Criador e criatura, dizendo que você, para se reconciliar com Deus, precisa da intermediação da igreja, né? E o cristianismo revelado não diz isso, né? Para o cristianismo revelado, a única intermediação é do Deus que se fez homem, que passou pelas contingências da condição humana, experimentou todas as dificuldades e as dores da condição humana e se saiu muito bem. Então, isso está muito claro quando o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não há um intermediário que não seja o próprio Cristo. Não é nenhuma igreja organizada, né? Mas quem não está na igreja não está em Cristo. Mas não é nenhuma, quando a Bíblia diz isso, não se refere a nenhuma igreja organizada. Se refere à igreja espiritual. Quem está em Cristo está na igreja espiritual. Se não estiver na igreja espiritual, não é porque não estando nela não alcança Jesus. É porque se chegou a ela, é porque chegou através de Jesus, né? Não foi a igreja espiritual que fez a reconciliação. Foi a reconciliação que nos colocou na igreja espiritual. Aí a ordem dos fatores altera muito o produto, né? Ao contrário do princípio lá da soma e da multiplicação. Então, eu dizia que as duas coisas são verdadeiras, né? Que o cristianismo não é uma religião, porque é, antes de tudo, uma relação pessoal com Deus. Não é um conjunto de liturgias, não é afiliação a uma denominação, não é uma prática normativa, porque é a salvação pela graça, portanto, não é uma prática normativa. Mas a fé sem as obras é morta. Mas eu dizia no domingo passado, fazia uma analogia com a biologia do ensino médio de há 60 anos atrás, que dizia que os seres vivos sobrevivem porque se adaptam, mas não se adaptam para sobreviver. Então, nós nos reconciliamos com Cristo e produzimos boas obras porque estamos reconciliados. Não são as boas obras que nos reconciliam. Até porque nós não temos essa capacidade de ser bons. O novo homem é a condição que Cristo nos dá, nos tornando novo homem. Esse novo homem não é perfeito. Esse novo homem apenas não gosta nem se orgulha dos seus erros. Pelo contrário, procura corrigi-los e se arrepende deles, mas continua errando, né? Por isso é que quando Nicodemos chamou Jesus de bom mestre, ele repreendeu, né? Por que você me chama de bom? Só tem um bom que é Deus, né? Então, e por que não tem nenhum bom? Às vezes as pessoas duvidam disso e gostam de citar exemplos de pessoas havidas como muito virtuosas, né? Eu não vou entrar aqui na discussão se essas pessoas consideradas virtuosas realmente o são. Mas eu lembro apenas que quando alguém considera uma pessoa virtuosa, está olhando para as práticas, para as condutas. Mas o desencontro com Deus, o erro, porque um dos significados da palavra pecado é errar o alvo, né? Então, nós não erramos o alvo só com as práticas. Nós erramos o alvo também com as palavras e até com os pensamentos. E se é assim, ninguém escapa, porque a pessoa mais virtuosa nas práticas pode ter pensamentos terríveis, né? Então, quando alguém, uma vez certa pessoa me disse que alguém estava falando mal de mim, eu disse, mas é porque ela não sabe que eu sou pior do que ela pensa. Então, as bases da apologética tradicional, no sentido de baseada na revelação, essas bases são essas, estão aqui dadas, né? Mas dizíamos que tem uma apologética diferente, está fazendo falta, né? O que é isso? É que há uma relação entre o aspecto das práticas do cristianismo,
e educação. Né? E aqui não vamos tratar de educação como conhecimento objetivo, como informação objetiva, como ciência ou como técnica. Essas coisas nós não chamaríamos aqui, não vamos chamar aqui de educação. Essas coisas nós vamos chamar aqui de conhecimento, de ensino. Assim, o professor de matemática ensina, o professor de matemática não educa. Ah, mas ele pode ser um exemplo? Pode. E, sendo um exemplo, pode ser uma educação. Pode. Mas isso seria o que em filosofia a gente chama de acidente, e que no direito chama incidenter tantum. Ou seja, você fazendo uma coisa, você acaba fazendo outra. Ou você vai no caminho e tropeça em alguma coisa. Mas o tropeço não faz parte do endereço, não faz parte da essência. A essência do professor de matemática, do professor de física, do professor de química, do professor de biologia, do professor de informática, do professor de literatura, é ensinar essas coisas. Bom, e o que é educação, então? Então, nós lembrávamos que tem um sociólogo francês que deu início à chamada sociologia da educação, Émile Durkheim, e ele dizia que educar é um processo pelo qual as gerações mais velhas transmitem a herança cultural para gerações mais novas. Isso deu lugar a muita briga, porque as pessoas dizem que educação não é só transmissão, é também estímulo à criatividade e à autonomia. Muito bem. O estímulo à criatividade é importantíssimo. Mas quando nós falamos em educação no sentido de transmissão da herança cultural, é a herança no campo dos valores, sobretudo valores morais. E aí não tem lugar para muita criatividade. Né? A honestidade não pode ser criativa. A lealdade não pode ser criativa, ou não deve ser criativa. Né? Então, é transmissão mesmo. E tem caráter afetivo. Não é uma coisa que alguém que tem um domínio de conhecimentos maior e uma habilidade maior para expressar conhecimentos vai convencer. Não se trata de convencer por uma demonstração, como se faz a demonstração de um teorema em matemática, em geometria, ou alguma coisa que se costuma demonstrar. Não. Os valores são transmitidos afetivamente. As pessoas se vinculam emocional e afetivamente com a lealdade, com a honestidade, com a sinceridade e demais valores morais. Então, tem a ver mesmo com transmissão. Né? E é muito mais uma responsabilidade intrafamiliar das gerações mais velhas na família. Dos pais, dos avós, dos tios. E, antigamente, se dizia também dos irmãos mais velhos, no tempo que tinha isso, porque as famílias eram numerosas. Né? Bem, então, nós temos aqui uma passagem bíblica, lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É o final do livro de Mateus. Bom, então, há uma dimensão que é ensino, mas há, sobretudo, uma dimensão afetiva. Agora, essa dimensão que é ensino está sendo um tanto negligenciada até nos conhecimentos seculares nas escolas. Tem um francês que tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, que ele mostra documentos do Ministério da Educação da França e da União Europeia, mandando deslocar o foco do ensino nas escolas do conhecimento objetivo para o trabalho no campo da afetividade, no campo emocional. Né? E aí me parece que não devia ser assim. E a crítica do autor é justamente porque ele está combatendo essa prática no campo do ensino objetivo,
que seria uma prática muito boa no campo dos valores morais, mas não no campo do ensino objetivo. Então, qual é a prática tradicional que é necessária, é indispensável, mas não é tudo quando se fala com o descrente? É aquela que procura demonstrar a necessidade que nós temos de reconciliação com o nosso Criador e procura demonstrar como é que se dá essa reconciliação, o único caminho dessa reconciliação. Agora, qual é a outra parte que está sendo um pouco negligenciada? É aquela que se comunica com quem descrê. Não adianta eu chegar e dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, senão o descrente não leva, não tem a menor consideração por isso. Né? Eu não posso dizer, mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e se o sujeito não acredita no Evangelho de João, lá do João 3,16. Né? Ele diz, e daí? Que conversa é essa, rapaz? Né? Então, a outra apologética procura argumentos, sobretudo racionais e fáticos. Né? Procura base nos fatos. E aí tem um argumento cosmológico, que procura razão e fato, que nós mencionávamos aqui, e a partir daqui nós completamos a revisão do domingo passado, quando você diz que, do ponto de vista da física, o universo teve uma origem. E agora estamos usando um argumento que não é do cristianismo. O cristianismo não é um tratado de física. Né? Aí você diz, o universo teve uma origem. Aí alguém que não aceita, que não tem crença, vai reconhecer que quem está dizendo não é a Bíblia, quem está dizendo é a física, né? Ou a astrofísica e tal. E se teve um início, agora, quanto a ter origem, ter um começo, o universo não é eterno, não é incriado, ele em algum momento ele surgiu, isso é fato. Agora, do ponto de vista lógico, formal, o que tem início tem uma causa. Então, o universo deve ter uma causa. Essa é uma das vias, uma das rotas, um dos caminhos de uma apologética lógico, formal e empírica, né? Que não é uma apologética para crentes. Olha, Paulo, quando começou suas viagens, chegava numa cidade onde ele ia pregar. Ele ia pregar na sinagoga. Por que ele ia na sinagoga? Porque lá tinha judeu. E os judeus acreditavam nas escrituras. E ele usava as escrituras do Antigo Testamento, onde tem as profecias messiânicas, que descreviam detalhadamente o retrato falado de Jesus, dizendo que ia ser o Messias, que o Messias ia ter aquelas características. E os judeus conheciam e acreditavam nessas profecias. Mas o mesmo Paulo, quando se deparou com os gregos, que não conheciam essas profecias, nem tinham motivo para acreditar nelas, ele tomou outro caminho. Ele fez uma pregação baseada no Deus desconhecido, porque no panteão de deuses gregos tinha lá um altar reservado ao Deus desconhecido. Né? E ele disse, olha, o Deus que eu falo é o Deus que vocês não conhecem, é desconhecido para vocês. Né? E aí é o caminho da outra apologética, da apologética que não é baseada só na Bíblia, né? Sem nenhuma restrição e sem afetar a importância, a indispensabilidade da primeira apologética, daquela baseada na revelação. Mas que antes de chegar lá, você precisa motivar pelo caminho lógico, formal e pelo caminho empírico a credibilidade, a veracidade da revelação. Então, vimos que lá em Romanos 12, 1, primeiro versículo do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui
texto impresso que eu tenho em mãos é o final da página 3, pode ser diferente para quem recebeu, porque a transmissão pela internet às vezes muda um pouco a paginação, né? Então, a pregação de Paulo foi dirigida também aos gentios, que eram os não-judeus que não conheciam a Bíblia. Aí ele fala num culto racional. Bom, mas nós dizíamos que em diferentes momentos a apologética foi mudando, foi dando ênfase a algum aspecto ou outro. E nós nomeávamos o apartado do texto que trata disso como transformações históricas, na página 4, para quem tem o texto acompanhado. Passamos os primeiros séculos do cristianismo histórico, passados os primeiros séculos do cristianismo histórico, os teólogos se voltaram para o debate intelectual. É a outra apologética. E por que se voltaram? Porque as conversões aconteciam muito mais entre escravos e plebeus. Porque em Roma tinha os livres, os escravos, os plebeus e os nobres. Então, os nobres se convertiam um pouco. Eram raras as conversões. E por quê? Porque Paulo diz, é nas fraquezas que eu me fortaleço, né? Quem é que se lembra do sobrenatural? Quem é que se lembra de Deus? É quem está doente, quem está desempregado, é quem tem um conflito qualquer, né? Quem foi que procurou Jesus tantas vezes? Eram os enfermos. Era o fulano que era leproso, era o fulano que a filha estava morrendo, ou que o irmão tinha morrido. Então. E quem tem mais necessidades é que se lembra de Deus. Então, as conversões vinham mais daí. E os intelectuais começaram a fazer uma crítica, dizendo que o cristianismo era coisa de pessoas intelectualmente limitadas, né? E aí, alguns teólogos, alguns mestres do cristianismo, disseram, não, espera aí, vamos ter um diálogo com vocês agora, numa linguagem que vocês entendem. E aí tem um exemplo disso, tem vários exemplos, tem um núcleo que fazia isso em Alexandria, tinha um núcleo que fazia isso em Laodiceia, tinham vários núcleos, porque o cristianismo não tinha um núcleo central, como o cristianismo histórico passou a ter depois do imperador Constantino em Roma. Mas isso não havia chegado ainda, e aí, e mesmo logo depois que chegou, ainda continuou existindo esses núcleos, esses centros de estudo do cristianismo e difusão do cristianismo. E aí tem um exemplo, por exemplo, com Agostinho de Hipona. E Agostinho era um pensador, né? Um erudito, que as pessoas costumam chamar de intelectual. Eu gosto de dizer que intelectual é outra coisa, né? Mas não vou entrar nisso aqui porque seria um desvio temático. E ele faz um estudo muito baseado na filosofia de Platão. E aí não dava para dizer que era coisa de pessoa de poucas letras, pessoa sem muito descortino intelectual. E o platonismo dominou no meio desses mestres durante muito tempo, até que séculos mais tarde, estou falando de Agostinho de Hipona, é o século IV, é o ano 300 e pouco. E lá no século XIII, 1200 e alguma coisa, você tem uma mudança do referencial filosófico desses intelectuais que faziam essa apologética para intelectuais. É aí na figura de Tomás de Aquino. Não foi o primeiro, nem foi o maior, talvez, mas não o primeiro. Ele mesmo foi aluno acho que do Alberto Magno, né, que já era aristotélico. Mas é Tomás de Aquino que dá um grande destaque ao pensamento de Aristóteles. E aí faz uma filosofia muito consistente, muito sólida, na defesa do cristianismo. Porque Aristóteles, usando aquele argumento cosmológico, que diz que o universo tem um começo, que tudo tem um começo, e tudo que tem um começo tem uma causa, Aristóteles só não chegou a Deus, mas fez um retrato falado. Ele não chegou a perceber
que o que ele entendeu, o que ele, pela razão, descobriu, era um pouco mais do que ele descobriu. Porque ele disse, tem um começo, e esse começo é um motor primeiro, que moveu o mundo, criou o mundo movendo a realidade, mudando a realidade. Né? Então, ele chamou de motor primeiro, ou o número 1. E não disse que esse motor primeiro era uma pessoa. Por isso é que eu digo que ele chegou perto, mas não descobriu Deus. Porque Deus não pode ser descoberto por nós mesmos, só quando ele se revela a nós. E Aristóteles era um gênio, mas não era profeta. Então, ele não recebeu revelação. Mas tão genial era que quase substituiu a revelação. Dizendo, olha, tem um motor primeiro. Só não descobriu que o motor primeiro era uma pessoa. Nem descobriu que esse motor primeiro se revela aos homens. Eu estou dizendo homem aqui no sentido de ser humano, humanidade. Não é com essa discussão, não tem nada a ver com essa discussão atual sobre dizer eles e elas e todos e todes. Não, estou falando aqui da condição humana. Ele se revela aos homens. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó se revela aos homens. O motor primeiro do Aristóteles não se revelava. Aí o Tomás de Aquino chega e diz, olha, esse motor primeiro, esse o motor imóvel, ele se revela aos homens, ele é uma pessoa, é um Deus infinito, mas é pessoal. E se revela e intervém na realidade. Porque havia a ideia de que tudo bem, o deísmo dizia o universo tem que ter uma causa, e essa causa é a razão. Mas essa razão não tinha a condição de pessoa. Isso se chama deísmo com D de dado. A Revolução Francesa tirou a imagem do Cristo da Catedral de Notre-Dame e botou a imagem de uma deusa grega, Atena, que era deusa de várias coisas, da guerra, da caça e da sabedoria, como que representando essa razão cósmica universal e impessoal. O que era uma contradição, porque se era impessoal não podia ser uma deusa. Né? Mas eles incorreram nessa contradição. E querendo ser cosmocêntricos, que é um tipo de raciocínio centrado no cosmos, na natureza, nos fenômenos naturais, e somente reconhecendo isso, eles usaram uma figura pessoal da deusa Atena. E era uma deusa dos atenienses, uma espécie de padroeira de Atenas. Né? Bom, esse cosmocentrismo conviveu também nos mesmos movimentos filosóficos e políticos com o antropocentrismo, que é uma maneira de pensar centrada no homem, que não foi criado pelo iluminismo nem pelo humanismo, porque lá na Grécia Antiga já tinha isso, os sofistas chegaram a dizer que o homem é a razão de todas as coisas, ou a medida de todas as coisas. Né? O cara que disse isso, Protágoras, viveu entre 490 e 415 a.C. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, o raciocínio é antropocêntrico. Não tá, no centro está o homem. Diferente do cosmocentrismo, que vai dizer que no centro está o cosmos, o universo. Podemos dizer que Aristóteles era cosmocêntrico, mas os sofistas eram antropocêntricos. Podemos dizer que uma vertente do iluminismo era cosmocêntrico, porque falava numa razão cósmica e impessoal. Mas tem uma vertente do iluminismo e, principalmente, de um movimento que veio antes do iluminismo, que foi o humanismo. E o humanismo dizia que o homem estava no centro, com medo da fogueira, porque a igreja não brincava, queimava quem dissesse heresia. E eles diziam, não, mas o homem aí, Deus feito homem é Cristo. Né? Para enganar, porque, na verdade, eles queriam colocar os seus raciocínios no centro do cogito.
no centro das considerações sobre o mundo, o homem, a relação do homem com o mundo e a própria relação do homem com Deus. Isso tudo são as cogitações que, centradas no homem, reduzem todas essas doutrinas simplesmente à razão humana. E isso é escolher o fruto da ciência do bem e do mal. Considerar que tem os olhos abertos. Isso é estribar-se no seu próprio entendimento. Que Salomão vai dizer, olha, não te estribes no teu próprio entendimento, lá nos Provérbios. Né? E isso é afastar o teocentrismo. Teo, Deus, e Deus no centro, significa que não são as cogitações humanas que explicam o sentido do mundo, o sentido da existência humana e a relação da existência humana com o mundo e com Deus. Essas três perguntas: quem sou eu? Que mundo é esse? Que relação é que eu tenho com o mundo? E que relação é que eu tenho com Deus? Isso é o conjunto de indagações que norteiam todo o ordenamento do nosso pensamento. Toda a nossa reflexão, conscientemente ou não, termina tendo como alicerce a resposta dada a cada uma dessas perguntas. Isso direciona os demais raciocínios a partir disso. Do que a gente entende que seja o mundo, o sentido do mundo, para que existe o mundo tem sentido ou o mundo não tem sentido, e para que eu existo, minha existência tem algum sentido, tem alguma finalidade ou não tem sentido, qual é a minha relação com o mundo, a minha relação com o mundo tem uma orientação ou não tem. Daí, tudo mais é influenciado pela resposta que for dada. Então, o humanismo começou a afastar a cultura ocidental do teocentrismo, do raciocínio centrado em Deus. O humanismo começa aí no século XIV, vai até o século XVI. Né? E aí, a partir do século XVII e XVIII, essa tendência muda de tom e agora é outra coisa, e é o iluminismo. É uma outra coisa que não é tão diferente. Ou é uma nova roupagem de um mesmo pensamento, que era um esforço para afastar o teocentrismo da reflexão filosófica e teológica. Então, o iluminismo agora vinha com a ênfase mais no cosmocentrismo. E aí começa a falar em leis da natureza. E aí começa a misturar ciência, se valendo do prestígio da ciência, e isso vai ser a diferença principal do humanismo com o iluminismo. Porque o humanismo nasce quando a revolução científica não tinha se completado, ou não tinha se mostrado poderosa, e não invoca tanto a ciência para as suas proposições. O iluminismo invoca muito a ciência, porque ele vem logo depois do grande triunfo da revolução científica, dos grandes feitos de Galileu a Newton. As fortes previsões de eclipse, dando certa previsão, com horas e minutos contados, tudo. E aí mostrando, olha como a ciência é poderosa. E aí eles começaram a falar em nome da ciência. E como é que fizeram isso? Com uma coisa chamada monismo metodológico. O que é isso? Como a gente estuda um assunto, uma matéria, depende de qual seja a matéria. Você pode ter métodos diferentes para estudar coisas diferentes. Como você pode ter métodos diferentes para fazer uma construção, dependendo do que você quer construir. Ou para fazer um almoço, dependendo do tipo de almoço que você quer fazer. Você pode precisar levar ao fogo, você pode comer alguma coisa que não precisa nem ir ao fogo. Né? Então, a ideia de que um método só, que seria o método científico, como se ciência só tivesse um método. Então, eles diziam, assim como Newton fez isso lá na física, a gente vai fazer isso aqui na ciência política, na antropologia, na sociologia, na história, na filosofia, no direito. E chamaram isso de ciências humanas. Tudo bem que
que receba essa denominação, desde que se diga, não, espera aí, você tem métodos diferentes. Isso se chama dualismo metódico. Tá? E o dualismo metódico vai dizer o seguinte, olha, você estuda ciência de um jeito, porque você estuda a natureza, a física, a química, a biologia estudam a natureza. E na natureza, se você tem um conjunto de fatores em condições definidas, você tem resultado previsível. E vai ter sempre o mesmo resultado. Isso se chama um fenômeno recorrente. Mas nas ciências humanas, se você tem o mesmo conjunto de fatores, nas mesmas condições dadas, você pode ter resultados diferentes. Eu costumava dizer isso em sala de aula, 2 alunos sentados na primeira fila, eu dizia, olha, se você dá um beliscão na sua colega, ela pode responder com um sorriso amável, dependendo da violência ou da suavidade do beliscão. Mas com o mesmo grau de força imprimido no beliscão, ela pode ter uma reação, e se você der o segundo beliscão, ela vai ter outra reação. E ninguém sabe qual vai ser. Né? Pode ter diferentes reações. Então, você não tem uma resposta previsível, necessariamente previsível. Então, você teria um método diferente. Então, nas ciências sociais ou humanas, ou ciências da cultura, você teria uma metodologia que o Weber chamou de compreensiva. O que significa isso? Compreensiva porque é tolerante? Não. Compreensiva porque procura alcançar a finalidade ou a motivação. Weber dizia, se um ciclista atropela um pedestre e o ciclista não teve intenção, nem teve uma motivação para isso, foi um acidente que ele nem viu que ia acontecer e nem pôde evitar. E o pedestre que foi atropelado também não teve intenção, ele dizia, isso não é um fenômeno social, isso não é um fenômeno histórico ou jurídico, isso é um acidente. Isso é um fenômeno da física. É o físico que vai estudar a engenharia de trânsito. Agora, se houve intenção, aí entra a sociologia compreensiva para tentar descobrir qual era a intenção de uma ou das duas partes. E por quê? Se houve intenção, qual era a intenção? E na natureza, lá na física do Newton, não tem intenção. Não é uma ciência compreensiva, é uma ciência descritiva. Ele diz, a maçã caiu porque a gravidade puxou. Mas qual foi a intenção da Terra atrair a maçã para ela? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, diria o Isaac Newton. Né? Quero saber que a gravidade puxou e a maçã caiu. Né? Então, isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque o iluminismo fazia proposta política com base numa visão científica do fenômeno político e social e econômico. E estava mentindo, ou estava enganado. Porque as ciências humanas são compreensivas. Se são compreensivas, elas não têm proposições assertivas. Elas podem falar em probabilidades. E nem tudo se submete à probabilidade. Existem os fenômenos aleatórios. Existem os fenômenos caóticos. Que a gente chama de entropia. Né? E as probabilidades revelam tendências quantificáveis, mas não são assertivas, propositivas. E aí muitas utopias nasceram, muitas fórmulas e doutrinas e teorias sobre como deveria ser a sociedade, e sempre deu errado, e continua dando. A Revolução Francesa começou propondo a igualdade, a liberdade, a fraternidade, e eu gosto de dizer, não é bom usar ironia em trabalho científico, mas às vezes a gente pode usar. Né? Eu uso que foi a fraternidade da guilhotina. No mínimo,
umas 100 e poucas mil pessoas foram guilhotinadas, mas há quem fale em 600 mil cadáveres, né? E muita fraternidade. E um outro líder revolucionário, já no século XX, quando mandou matar uma família, inclusive com algumas crianças, e os próprios seguidores dele hesitaram, mas vamos matar as crianças também, vamos matar a família, e ele respondeu dizendo: vocês querem uma revolução sem cadáver? O que daria a um homem uma convicção tão grande de que iria produzir algo bom, a ponto de passar por cima de vidas de crianças, se ele não tivesse uma certeza igual àquela do Isaac Newton, com a lei da gravidade? E, no entanto, não deu muito certo o projeto dele. Ou não deu certo de jeito nenhum, né? E muita gente praticou crimes terríveis em nome de projetos que não tinham essa sustentação que diziam ter. Isso, invocar a ciência, sem ter a ciência como fundamento, isso recebe o nome de cientificismo, né? Então, eu gosto de dar a fonte, mas eu peço licença para não dar algumas fontes como essa do líder que disse: vocês querem uma revolução sem cadáver, né? Ou seja, vocês têm que matar mesmo, porque a revolução se faz matando, né? Porque se a gente começa a citar nome, essas coisas, já começa a mexer com paixões e com estereótipos, né? Então, vamos apenas lembrar um fato. Então, diante desse cientificismo, e hoje se fala muito em ciência, e se você não concorda com certas coisas, já dizem que você é terraplanista, né? Então, eu chamo a atenção para o fato de que é preciso se fazer uma apologética que não seja só baseada na revelação. Uma apologética como fez Agostinho, como fez Tomás de Aquino, dizendo: olha, vamos conversar com a linguagem que você aprecia, que você respeita, né? Você quer falar em ciência? Vamos falar em ciência. Né? Você quer falar em filosofia? Vamos falar em filosofia, né? E aí, não estou dizendo que isso deva ser o único caminho, nem o caminho principal. Existe uma massa enorme de pessoas com quem a gente pode se comunicar só com a apologética da revelação. E até essas pessoas que precisam de uma apologética secular, elas vão precisar, depois que aceitarem, de uma apologética baseada na revelação. Porque só pela revelação se chega à declaração do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso é a boa notícia é fundamental e indispensável. Mas, para chegar a ela, a gente precisa ter um ponto de contato com o interlocutor. E o ponto de contato se faz por esse outro caminho, num primeiro momento, né? Então, vimos lá, por exemplo, em Atos 17, 23, né? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós orais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Isso é Paulo fazendo uma apologética sem citar a Bíblia. A apologética do Deus desconhecido, como eu falei há pouco, né? E como é esse caminho da apologética? E dizíamos que um dos caminhos, tem vários caminhos dessa apologética contemporânea, porque contemporaneamente nós nos comunicamos com uma parcela grande da sociedade que não é sensível à citação da revelação, à citação da Bíblia. Então, nós podemos trazer a argumentação secular para o diálogo e mostrar que na revelação, na Bíblia, ela já estava presente. Por exemplo, nós temos no livro de Jó, e o livro de Jó foi escrito aí uns 1.500, entre 1.500 e 1.600 anos antes de Cristo. Portanto, há 3.600 anos atrás, né? Então, temos escrito que é no capítulo 26 de Jó, 26, 7.
Então, eu me permito ler o texto que enviei para vocês aqui na página 7, onde está escrito, livro de Jó, escrito 1500 anos antes de Cristo, temos no capítulo 26, versículo 7. O norte estende sobre o vazio. E o Senhor estende o norte sobre o vazio. Né? O norte, eu coloco entre colchetes aqui, ele, o Senhor, estende sobre o vazio. Suspende a terra sobre o nada. Ora, um povo simples, um povo sem academias, os gregos tinham academias e tal, tinha a academia do Platão, tinha a academia do Sócrates. Os judeus não tinham. Nesse tempo aí de Jó, eles eram apenas criadores de ovelha. Né? E, naturalmente, tinha artesão e pescador e outras coisas, mas a economia era uma economia pastoril. E era um povo que não tinha intelectuais, tinha profetas, que é diferente. Né? E esse povo, aparece no meio desse povo um homem, ou alguém que escreveu uma alegoria, se você prefere achar que o livro de Jó é uma alegoria. Não estou dizendo que é ou que não é, estou dizendo você pode interpretar o livro de Jó literalmente como uma narrativa histórica ou como uma alegoria. Né? E uma figura de linguagem ampla. Mas, num caso ou no outro, alguém se inspirou para dizer que a Terra se sustentava no vazio. Como alguém ia saber disso se os gregos, muito mais, vamos dizer, adiantados, né? Você pode até botar aspas nessa palavra, adiantados, mas acreditavam que um gigante, o Atlas, segurava a Terra sobre os ombros. Né? Então, já podemos dizer que aí você tem uma revelação. Ah, mas não é bastante. Mas tem outras coisas também. Né? Lá em Daniel 8, que também está alguns séculos antes de Cristo, vários séculos antes de Cristo, você tem. Eis que farei saber o que há de acontecer. E aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, que eu botei aí entre colchetes, Alexandre, que vai fundar o Império Macedônico. Né? É. E a ponta grande que tinha entre os olhos do bode peludo, né, do rei da Grécia, do Alexandre o Grande, é o rei primeiro. Está se referindo ao Império Macedônico, e o rei primeiro do Império Macedônico foi Alexandre. O tecido foi quebrada a ponta grande do chifre do bode, né? Levantando-se 4 em lugar dela, da ponta, que é o Alexandre. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação. O Império Macedônico ia ser dividido em 4 sátrapas, né? 4 pedaços. Mas não com a força dela. Né? A grande nação macedônica imperial não vai ter a mesma força em nenhum dos 4 pedaços em que o Império Macedônico se divide. Isso aqui foi escrito por um profeta alguns séculos antes de Alexandre o Grande. E prevendo também que os reis da Pérsia e da Média, o Império Persa, mais tarde seria só Império Persa, seriam derrotados pelo Alexandre o Grande. Como é isso? Como é que esse cara soube disso? Né? E disse, citando tudo claramente. No primeiro, se você ler o que está escrito um pouco antes desse trecho que eu citei, você vai encontrar uma profecia assim, cheia de simbolismos. Fala no bode, fala no urso, fala no bode, fala no carneiro. Mas, depois, o profeta tem uma revelação mais clara e diz, olha, o carneiro é o rei da Média e da Pérsia. E o bode é um rei grego. E vai morrer e o império dele vai se quebrar em 4 pedaços. Né? Então, essa apologética, já estamos no outro caminho da apologética. Primeiro, referimos o caminho do argumento cosmológico. Quando você diz, olha,
a terra suspensa sobre o vazio. Ou lá no livro de Isaías tem um trecho em que o profeta fala na redondeza da terra, ou no círculo, porque quem olha para a lua parece ver uma lua cheia, parece ver um disco. Né? E o profeta, quando teve a sua visão, a sua iluminação, ele disse, a terra é um círculo, ou seria essa a palavra, dizem os estudiosos de língua clássica. Né? Algumas traduções dizem mesmo redondeza da terra. Então, esse é o caminho cosmológico. Mas aqui, já no profeta Daniel, você tem subsídio para uma apologética em que a assertividade do conteúdo profético é explícita. A clareza é inegável. Né? Então, isso, vários autores que tratam disso, como o William Craig, o Philip Yancey, o Joss McDowell, o Francis Collins, o Timothy Keller, são exemplos de autores que apresentam a apologética científica, histórica, dos acontecimentos produzidos nos campos da argumentação cosmológica, do argumento moral, do design inteligente. E no texto eu digitei só design e passei por cima da palavra inteligente, me desculpem, né? Mas eu queria escrever design inteligente. Então, e o argumento moral? Qual é? O argumento moral é aquele que diz, olha, todas as sociedades têm um código moral. Israel tinha um mosaico, mas os caldeus tinham o código dos caldeus, né? O código de Hammurabi. Lá no subcontinente indiano tinha o código de Manu. Os gregos tinham a Constituição de Solon. A Constituição de Solon no 8º século antes de Cristo, né? E os chineses tinham, e os incas e os astecas aqui nas Américas tinham. E muita coisa semelhante. Apressadamente, alguém quer dizer que Moisés copiou o código dos caldeus. Mas e os incas? Copiaram também? Ou os caldeus teriam copiado dos incas? E o código de Manu da Índia? E os códigos morais da China, baseados lá no confucionismo? Não, não. Porque há um livro chamado O Fator Melquisedeque, que diz que o Senhor se revelou a todos os povos. E que, ao longo das gerações sucessivas, esses povos foram se desviando de Deus. Mas que é possível, e alguns antropólogos, alguns historiadores e alguns missionários que conviveram com povos diferentes, entre índios da Amazônia, comunidades isoladas na cordilheira do Himalaia, ou nas ilhas isoladas do Pacífico, eles encontraram resquícios da revelação. Eles tinham um politeísmo com um panteão muito numeroso, mas tinha a ideia de um Deus central, criador, como os gregos. Os gregos tinham um panteão enorme, mas tinham os Zeus, o Deus Todo-Poderoso. Porque havia esse resquício da revelação. E Philip Yancey trata disso muito bem, William Craig, e o Francis Collins. Eu cito o Francis Collins com destaque, tem um livro dele chamado A Linguagem de Deus, porque ele era matemático e geneticista e médico, e ele foi o coordenador do programa do genoma, programa que mapeou todo o DNA humano. Então, ele é um cientista de grande respeitabilidade. E ele tem um livro de apologética chamado A Linguagem de Deus. Bom, mas são muitos autores e muitas obras, mas são pouco divulgadas. Por isso é que eu estou falando que há uma apologética esquecida. E para se fazer essa apologética esquecida, é preciso estudar, né? Por isso eu tenho tentado motivar, principalmente alguns jovens, mas também alguns irmãos, a fazerem estudos
esse estudo que estamos concluindo agora é um estudo que tem poucas citações bíblicas, que procura muito mais destacar aspectos ligados à filosofia e à metodologia científica. Mas isso nem sempre ocorre, e eu tenho procurado motivar algumas pessoas para que estudem, para que possam trabalhar por esse caminho. Eu não insisto muito nisso, porque dentro dos meus comunicantes, daquelas pessoas com quem eu me comunico, nem todas estão interessadas nisso, né? E nem todas irão seguir esse caminho ou esses passos. Então, uma vez ou outra, eu coloco um estudo desse tipo na sequência dos estudos. Mas eu gostaria de receber um retorno, porque algumas pessoas com quem eu tenho contato e eu tenho proposto fazer um estudo, criar uma linha de estudo na área das ciências humanas, e eu não tenho tido resposta. Então, eu gostaria de ter uma resposta do interesse nessa área, ou algum complemento que alguém queira acrescentar. E agradecer aí a paciência de vocês, que eu já estou com um pouco mais de uma hora, e se eu me alongar demais, vocês não ficam até o fim. E se não ficar até o fim, o algoritmo da plataforma nos desprestigia. Então, eu quero agradecer os que participaram e agradecer aqueles que deem o like, o polegarzinho para cima, que fiquem até o fim, que ficaram até o fim, e que mandem mensagens com perguntas ou respostas ou críticas, e que recomendem, que compartilhem. Muito obrigado e até o próximo domingo, quando já estaremos com um novo texto. Muito obrigado.